Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Irmãos e irmãs, é este dom, o Espírito Santo, que o Senhor nos prometeu e nos promete, é que nos recorda esta verdade que acabamos de ouvir, de cantar, que o céu e a terra, este mundo criado por Deus, ele comporta, ele porta, está nele a glória de Deus. Habita aqui Deus, esse ser onipresente, onipotente, onisciente, mas sobretudo Pai, Pai das misericórdias, Pai que conhece cada um dos seus filhos, a realidade de cada uma das suas filhas. É esse Pai do céu que Jesus veio revelar plenamente no Espírito Santo. Os apóstolos, eles iam ouvindo Jesus, vendo Jesus com os seus gestos proféticos, milagrosos, as libertações que Jesus realizava. Em tudo, Jesus estava revelando o quê? Essa glória de Deus. Esse reino que já chegou, tão esperado, tão profetizado no Antigo Testamento. Agora, o Pai, tendo enviado o seu Filho com o Espírito Santo, agora o Pai é revelado plenamente em Jesus. E Jesus revelou não somente o Pai, revelou também a pessoa do Espírito Santo. Que Jesus sabia que os apóstolos que estavam se deparando com tantas maravilhas, com tanta manifestação do amor e da vitória de Deus em Cristo Jesus, ainda eles não eram capazes de assimilar toda a riqueza das palavras do Senhor, dos seus gestos, até do seu silêncio, porque Jesus se comunicava em tudo, inclusive através do silêncio. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Era tudo muito profundo. E mais ainda, Jesus havia profetizado que ele seria preso, julgado, condenado, morto, e ressuscitaria no terceiro dia. E isso não estava longe de acontecer. E Jesus, que conhecia e continua a conhecer os corações dos seus eleitos, ele sabia que somente com a ajuda do Espírito Santo, que viria em Pentecostes, nesse momento aqui histórico,
quando Jesus revelou estas palavras, não tinha ainda acontecido o Pentecostes. Mas Jesus sabia que com a ajuda desse dom, o Espírito Santo, eles iriam compreender até aquilo que foi o mais difícil para eles. O seu Senhor e Mestre, revelação da glória de Deus que habita nos céus e na terra, sendo preso, flagelado, julgado, condenado e morto como malfeitor. Eles não tinham essa condição. Mas com a ajuda do Espírito Santo, eles haveriam de perceber que o crucificado é o ressuscitado. E que o Cristo Pascal é o centro da fé. O Cristo Pascal é a revelação plena dessa glória. Com a ajuda de quem? Que eles compreenderiam? Com a ajuda do Espírito Santo. Por isso, quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Ele, o Espírito Santo, o defensor, o outro paráclito, divino pedagogo, vai passo a passo ensinar-lhes o porquê o Pai, tão amoroso, tão terno, misericordioso, permitiu que o seu Filho amado fosse crucificado. Até hoje tem pessoas que duvidam da divindade de Jesus Cristo por causa do mistério da cruz. Mas como que é possível? Ou chegam até, na tentação, a questionar a Deus, o amor de Deus. Até aceitam, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, mas Ele é amor. Mas se Ele é amor, como é que o Filho dele, amado, ficou aí abandonado na cruz? E ainda dizendo, meu Deus, por que me abandonastes? De fato, nós precisamos muito, e continuamos precisando, que o Espírito Santo, passo a passo, nos conduza à verdade plena. Porque muitos separam a pessoa de Jesus Cristo da pessoa do Pai e da pessoa do Espírito Santo, como se fossem três deuses. Heresia. Jesus nunca revelou três deuses, e sim, o mesmo Deus, o mesmo mistério, o mesmo ser, mas em três pessoas. Claro que Deus é muito maior do que a nossa mente, a nossa razão, para compreendermos tudo isso. Mas é a revelação de Deus, o mistério da Santíssima Trindade. E no centro desse mistério revelado está o Cristo Pascal, o Verbo encarnado, crucificado e ressuscitado, vencedor. Ele venceu o pecado na cruz, clamando ao Pai por nós: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Venceu o tentador, venceu a morte, Ele ressuscitou. E é esse Deus vitorioso que habita com a sua glória no nosso meio, que São Paulo anunciou em Atenas. Tive a graça de ir com um grupo maravilhoso, diga-se por passagem, com a obra de Maria, Márcio Todeschini, o Alex, irmos aos caminhos de São Paulo. Se você tem essa oportunidade, não perca de ir com a obra de Maria. E nós fomos a Atenas. E tivemos a oportunidade de orar no lugar onde São Paulo fez essa pregação que ouvimos na primeira leitura. Que no primeiro momento eu pensava que o Areópago seria um tipo de anfiteatro. E de fato São Paulo pregou em anfiteatros. Por exemplo, nas ruínas de Éfeso, onde também se visita nessa peregrinação,
ali sim, você encontra um anfiteatro, né? Muitos lugares para as pessoas assistirem os acontecimentos ali, e São Paulo esteve em Éfeso, no anfiteatro. Mas o Areópago não é assim. Eu pensei que era. Quando até a nossa guia apontou, olha, ali é o Areópago e depois nós iremos para lá, eu vi uma pedra, uma rocha, um lugar assim, aberto. Pensei, nossa, São Paulo deve ter pregado em cima daquela pedra, né, para a multidão. E quando nós chegamos ali no local, que tem até um trecho da escritura dos Atos dos Apóstolos, com essa pregação ali escrita em grego, aí eu pude perceber que era um espaço aberto, feito uma praça pública, e que ele não pregou lá de cima, pregou ali embaixo, num cantinho da praça, daquele espaço aberto. Realmente, bem em conformidade com o mistério desse Deus glorioso, misterioso, e que por amor envia o seu Filho para assumir a nossa humanidade na humildade. São Paulo pregou até em relação a tudo aquilo que estava diante dele, dos altares, do culto aos deuses, a deusa, a Tina, a mais cultuada dentro daquela hierarquia de deuses, de panteísmo, estava lá no monte, lá no alto, um templo enorme que ainda existe ruínas lá, com uma imagem de ouro, que claro que não está lá, né, gente? A imagem já desapareceu. Mas Paulo foi falar de Jesus Cristo, do Cristo glorioso, do Cristo ressuscitado, ali, aos pés de uma pedra, que depois foi nos ensinado que em cima existia um tribunal de Atenas, um tribunal humano. Ali embaixo, ele anunciou a boa nova, e anunciou esse Cristo que virá um dia para nos julgar. Aí eu compreendi melhor também estas palavras que nós ouvimos na primeira leitura. Pois ele estabeleceu um dia que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Que homem é este? Quem? Jesus Cristo, o Verbo encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E a ressurreição é mais uma prova disso. E que graça! Aquele que em breve voltará glorioso para nos julgar, é o mesmo que hoje, com o Pai, envia o Espírito Santo. Estamos num tempo muito sensível à responsabilidade. O grau de tolerância aos erros uns dos outros, cada vez mais é menor. E quanto mais alguém consegue expressar essa intolerância e comunicar indignação, parece que merece cada vez mais atenção às palavras. E não estou aqui para dizer que tudo que causa indignação deve ser aceito pacificamente, quase que com uma resignação à crítica. Claro que não. Mas estamos nesse tempo onde as pessoas estão muito sensíveis aos erros. A questão da corrupção, meu Deus, seja aqui no Brasil, em outros lugares, a gente vai para essas peregrinações e os guias, impressionante, seja em Atenas, seja na Turquia,
Os guias falaram sobre a corrupção em seus países. Além de apresentar as coisas belas, existem também essas páginas, lá e cá. O que fazer? Espírito Santo vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito da verdade, porque por trás de cada corrupção está uma mentira. A fábrica da corrupção é a fábrica da mentira. E quem que é o espírito da mentira? Nem vale a pena mencionar, né? Mas quem é o espírito da verdade? Quem é o defensor? Quem é o paráclito? Quem é aquele que o verbo encarnado, crucificado e pelos méritos dele, eu e você podemos receber constantemente? É pelo dom do alto, é pelo dom, é pela pessoa dom, que é o Espírito Santo, que eu e você vamos nos tornar cada vez mais responsáveis. Porque se fala muito da responsabilidade, se critica muito as irresponsabilidades, mas se fala pouco do dom. E o ser humano, sem a graça de Deus, sem o dom do alto, por mais que as suas ideias, os seus pensamentos, os seus desejos sejam de responsabilidade, na prática, a gente, tropeça em nós mesmos. Nem precisamos da ajuda dos outros, nem precisamos das tentações do maligno. Mas temos, né? Tanta coisa para nos fazer tropeçar, para nos fazer cair em corrupções pessoais, na mente, no sentimento, nas atitudes, nos relacionamentos. E depois vai se crescendo. Então, ao ouvir, ao saber, ao se constatar, e mais uma CPI que começou, e às vezes é preciso começar mesmo, porque eu ouço falar tanto em torno dessa temática da Copa, tanto falando de corrupção e de tantas instâncias, e que não se preparou bem, e aí 6 anos e não se preparou, mas se gastou tanto e muito mais do que antes. Eu estou esperando uma notícia que vão fazer alguma coisa. Até para aqueles que sabem mais do que quem critica, possa demonstrar, olha gente, não houve essa corrupção toda. Ou não houve corrupção, nós podemos provar isso, ótimo. Quem não deve, não teme. Mas e as minhas corrupções? Será que eu não preciso fazer uma CPI aqui dentro também? Nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nas minhas funções? Será que eu vou esperar que estoure, que venha à luz, que vá à mídia, que escandalize alguém, para eu começar a querer ser mais humilde diante da palavra de Deus e daquele que um dia virá e em breve virá para julgar vivos e mortos? Porque pode ter certeza, aquilo que a justiça humana não der conta, no juízo final será dado com muito mais profundidade. Porque às vezes dá a impressão que muitos esperam a volta de Jesus. Vem logo Jesus, Maranatá! E que Ele traga com os seus anjos e os seus santos uma pizza gigante na mão. E venha no nosso meio e pouse aquela pizza gloriosa. Aí, gente, acabou tudo em pizza. Quem roubou, quem matou, quem mentiu, quem fez o que fez, gente, não precisa se preocupar não. Acabou tudo em pizza. É isso que a palavra diz. Pois Ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça. Com justiça. E que dia tremendo é esse? Que dia glorioso. Dia em que aqueles que estiverem preparados, dia em que aqueles que estiverem nessa dinâmica de humildade,
Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, definia assim a humildade. Para mim, a definição mais exata: humildade é caminhar na verdade. A humildade não é aceitar tudo como vontade de Deus, se entregar numa resignação à crítica, tola. Não, tudo que acontece é da vontade de Deus. Isso não é humildade. Eu e você temos que aceitar em paz aquilo que vem de Deus. Mas eu pergunto, o que vem de Deus? Será que todos os meus pensamentos hoje são inspirados pelo Espírito Santo? Vem de Deus. Tudo que eu vivo nos meus relacionamentos vem de Deus. Todas as minhas atitudes profissionais vêm de Deus. São questionamentos. E Jesus, que um dia pedirá contas de tudo, já hoje, em sua misericórdia, Ele não pede, Ele dá. Dá o Espírito Santo. É pela vinda do dom que nós nos tornamos cada vez mais responsáveis. Então fique em pé. E com as suas palavras vai pedindo este dom. E eu quero convidar você, diante de tantas notícias, tantas desconfianças, de tantas denúncias, tantas indignações, Espírito Santo, eu quero pedir para a nossa nação esse dom, que é o Espírito da verdade. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a nossa nação brasileira. Vem, Espírito da verdade, porque nós queremos ser responsáveis. Queremos, Espírito Santo, corresponder aos nossos deveres com amor, na verdade. Queremos fugir a todos os tipos de excessos. Mas vem, Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda a nação brasileira. Ajuda todas as nações. Mas, Espírito Santo, hoje eu estou clamando com os meus irmãos, como pecadores e tendidos à corrupção, como também somos, mas por todos os pecadores. Vem, Espírito da verdade, a começar em cada um de nós. Converte-nos para essa verdade e prepara-nos, Senhor, para esse dia do julgamento, para que seja um dia glorioso, um dia onde acolheremos o prêmio de termos vivenciado esse apostolado da verdade nesse mundo. Vem, Espírito Santo, faz de nós propagadores da glória da verdade que vence a mentira, da verdade que vence a corrupção, da verdade que nos compromete e nos capacita mais e mais para o bem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo da verdade do Verbo encarnado, crucificado, ressuscitado, daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.